Olá, amigos, boa tarde. É uma grande alegria nós estarmos aqui novamente para continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos estar dando continuidade àquele capítulo da semana passada. Não é, Márcia? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Então, vamos continuar o nosso estudo, não é? Nós estávamos estudando o capítulo 14 e eu espero que estejam todos bem, acompanhando nossos estudos. E nós vimos, então, a parte 1, que era Novos Rumos, né? Do capítulo 14. E a parte 1, se vocês lembram, né, eles encontram Túlio Mancini, que é socorrido, vai depois para um local de tratamento, e passado alguns dias, Ernesto e Evelina vão encontrar Túlio Mancini. E ficam surpresos ao descobrir, quando Evelina começa a perguntar, vendo um Túlio já diferente, meio perturbado, olhos diferentes, meio, né, atônitos ali, e começa a conversar com ele, e diz que ficou muito triste de saber da atitude que ele tomou de ter tirado a própria vida, né? E ele diz que nada disso, que o que aconteceu conta a história detalhada para ele, que, na verdade, ele tinha sido assassinado pelo Caio Serpa, que seria o marido da Evelina. Então, a gente termina nesse momento em que ele está revelando essa conversa, essa história para eles, e ficam ali os três atônitos, né? Quer dizer, o Túlio já estava meio atônito e perturbados, e acabamos o capítulo anterior com o Ernesto telepaticamente pedindo a Evelina que ela não entrasse nesse detalhe de que Túlio estaria morto e nada disso, que ela se acalmasse para que eles tentassem ajudar primeiro o Túlio, porque ele pensa estar vivo. Ainda mais que ele encontra a Evelina, ele tem a certeza de que ele está vivo. Realmente ele está, só que em espírito, né? Mas ele acha que ainda está na Terra, não é? E nós sabemos que o Túlio está no meio de espíritos perturbados, espíritos vingativos, espíritos bem atormentados. E ele estava vivendo nesse meio, agora está sendo socorrido, e hoje agora nós vamos começar a parte segunda do capítulo 14, vendo o que realmente vai acontecer daqui por diante, não é? Então vamos lá. Então, continuando agora a nossa segunda parte do capítulo Novos Rumos, né? Vamos ler então. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Quer dizer, entendeu isso que a Márcia falou, que era para não falar nada naquele momento, deixar ele melhorar, né? Não dizer para ele que ele tinha morrido, nem nada que ele pudesse entender isso, mas que ele deixasse ele se acalmar primeiro. Então, o Ernesto se afasta, ele queria pensar, repousar. Aldemais informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. E mais tarde eles se reencontrariam. E, embora contrafeita, quer dizer, ela concordou, né, com essa situação. E quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Ela teve medo mesmo. Ela não queria ficar sozinha com ele. Ela não queria. Ele estava assim pelos gestos, pelas atitudes de desequilíbrio mesmo. E Mancini convidou a um pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava, e em poucos instantes, eles um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Então, eles começam a passear ali naquele pátio e vai se entabular uma conversa entre os dois. Mas Evelina se mostra receosa diante da situação que ela percebe do Túlio. Ele estava bem diferente, né? Como a gente viu no capítulo passado, os olhos em desequilíbrio, demonstrando, a gente sabe que pelos olhos nós conseguimos ler, né, como está a nossa alma, porque os olhos são a janela da alma, né? Então ela começa a perceber esses sintomas de desequilíbrio. Esse Túlio diferente, um Túlio com olhos de cobiça, né, olhando ali para ela de uma outra forma, né, bem desequilibrado mesmo. Mas Ernesto é um cavalheiro, né? Falou, olha, eles têm que conversar a sós, e ele se retira
mas mentalmente diz para ela, olha, não vamos atropelar as coisas, vamos devagar, né? Para ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Evelina, recomeçou ele. Quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? Olha a deselegância dele, né? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva, pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil. Trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. E ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. E aí a gente vê a questão da posse, né, Márcia? Ele denota aí a questão da posse, de ver o outro como se fosse dele, né? Ele não quer dividir com ninguém. É muito interessante para a gente constatar essa atitude do Mancini. Como é que nós chegamos ao mundo espiritual igualzinho nós somos, né? Exatamente. E ele não sabia que Evelina tinha casado, né? Porque, na verdade, quando ele é morto, eles não tinham casado ainda, estavam naquela disputa, e aí, no caso, ele aparece como sendo dado como suicida, e depois a Evelina se casa. Então, para ele, a Evelina estava ali ainda à espera dele. Uhum. E aí é que ele fica com essas atitudes perante a Evelina ali. E a gente vai ver o quanto é um Túlio transformado em função dessas sintonias com esses espíritos que ele estava convivendo, né? Verdade. Então, vamos lá. Ele se dispunha... Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? Que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram com um bonito e belo carramanchão totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou que fizessem ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia e alegou. Ele diz, né, para ela. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Quer dizer, ele pede para dar uma paradinha, né? E fala com ela que ele ainda sente as dores do tiro, ele não foi tratado, né? Ele devia estar ainda naquele aspecto, né? Trazendo as suas mazelas do corpo que foi dilacerado, porque ele estava vibrando assim, né? E então ele pede para eles pararem ali, que tudo estava acontecendo várias coisas. Ele não sabia onde estava, ele não sabia o que tinha acontecido, mas ele agora, nesse momento, ele queria só saber de conversar com ela, de falar sobre eles dois, né? Realmente então, ele estava... a gente vê que ele tinha alguma percepção de que o ambiente era outro, tanto que ele fala, né, que ele tem várias perguntas para ouvir dela, né? Primeiro, o que aconteceu, porque ele não se vê mais junto aos que ele convivia, e essas dúvidas que ele coloca aí, né? Se ele estava louco, né? E onde é que eles estavam, o que estava acontecendo com a vida deles, mas no momento, então, o interesse mais era falar deles dois ali, né? Então, vamos lá. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto, doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a verificar-se de que se viam absolutamente sozinhos, e em seguida cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em se voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, rogou ele apaixonadamente. Você sabe que tenho esperado por esse momento de felicidade e em todos estes anos de angústia, você e eu juntos, quer dizer, ele estava ali cheio de sensualidade, tentando envolver, né,
a Evelina no que ele desejava, né? Ele, naturalmente, com a saudade que envolvia, e por ele não saber da situação, da realidade, ele queria tê-la, de repente, nos braços, né? Exatamente, como se tivesse ainda com encarnado. intenções mesmo, né? Ele fecha a porta, eles estão num caramanchão fechado, como eles falam, aquelas sebes, era uma cerca de plantas, então ele sabia que eles estavam ali como se estivessem escondidos, mas mal sabia ele que a gente, no mundo espiritual, sabe-se tudo. Então, mas eles estavam ali, e as intenções com ele era de matar as saudades da Evelina, né? Mas de um jeito assim que não a agradou, né? De um jeito diferente. Verdade. Podemos continuar. Então, ela não foi totalmente insensível ao apelo de Túlio, né? Foi afetiva com ele, né? Daquele homem jovem que ela amara um dia, que realmente enterneceu ela naquele instante. Relembrou as noites de cochichada ternura nos parques e nos cinemas, antes de comprometer-se com o certo. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto, a mesma simpatia, a mesma voz de namorado, acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa, e por um momento balançou-se-lhe outra vez o coração. Entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Então, ela se vê novamente ali, naquela lembrança, né, do marido, ela lembra do tempo de namoro com o Mancini, aquele jovem que ela se encantava com ele, né? E quase que ela se balança, né? Sede, né? Porque, na verdade, ela começa a lembrar que o Caio também não merecia que ela tivesse nenhuma consideração. Lembra das traições dele, das traições, e tudo que acontecia. Então, ela acha que, olha, se eu for por esse lado, o Caio bem que merece que eu aqui esteja com o Túlio, né? Mas ela vê que o Túlio também... Aí a gente vê uma coisa importante, né? A questão das nossas escolhas, né? Ela estava bem segura no que ela queria, no que ela já tinha caminhado, no que ela já tinha conquistado. Ela estava bem certa disso, né? Então, ela se emociona, mas não se deixa envolver, né? Mas vacila um pouco nesse momento, vacila, né? Normal, natural, né? Lógico, né? Mas ela fica meio... ela compara, mas é natural. Para a gente escolher, nós temos que fazer esse e até trajeto, porque né? ela tinha sentimento pelos dois, né? Então, e ela se vê de novo ali junto a esse outro, né? Verdade. Vamos lá? Posso ler um pouquinho? Pode. Então, achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante, a gente estava falando sobre isso, né, impeliu-a a reajustar-se, quer dizer, ela volta a se conter, né? Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavalheiro de outra época. Mostrava-se imponderado, desabrido, e eu até vi aqui o que era a palavra desabrido, que eu até tinha anotado, gente, e agora eu até desmarquei, mas enfim, o desabrido aqui é de áspero, rude, desagradável, né? Então mostrava-se imponderado, desabrido. Moralmente refeita, Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se, devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavaleiro de emoções que não se justificavam.
Então, a gente vê que a Evelina, ela toma consciência, volta, né? Porque independente do que o Caio tivesse feito, ela era uma senhora casada. Independente disso, ela vê ali um Túlio diferente, com outros tipos de sentimento, com outros tipos de ação. Reconhece que aquele não é mais o Túlio que ela conheceu lá naquela época de noivado. Então, ela fica ali e fala, não. Então, ela se reequilibra e para poder ter consciência daquilo, das atitudes que ela vai tomar daqui por diante, né? Uhum. E tem mais alguma coisa, Thelma, que você queira colocar? Não, eu estou assim, achando muito bonita, né, a atitude dela, porque mesmo ela desencarnada, ela se mantém fiel ao marido, né? Ela se posiciona como uma mulher casada, diante da responsabilidade dela. Então, isso é caráter, né? Isso é o caráter. Exatamente. É muito interessante, né? Então, vamos lá. Então, enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava. Deixe-me recostar em seu colo um momento só, quer dizer, ele não desiste, né? Evelina, quero sentir o calor do seu coração. Tenho necessidade de você, qual o sedento quando se aproxima da fonte. Compadeça-te de mim. Quer dizer, ele está, né, jogando ali todo o charme dele para conseguir, né, envolver a Evelina. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa. Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que tenho a responsabilidade de um lar? Ele, o infame, compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha, mas isso não fica assim, não. Quer dizer, ele não sabia, né? Então ele acha que ele sumiu, né? Ficou no hospital e depois ficou aí vagando, então ele acha que passou muito tempo. E realmente, na Terra foi isso mesmo, né? Ela pensou que ele se suicidou e ela acaba optando pelo Caio e casa com ele, não é? Mas aí ele fica, né, achando, porque eu sumi um tempo, você então acabou casando com o outro, né? É verdade. Mas ele está ainda acreditando que ela pode ceder aos encantos dele, né? Eu fico pensando como é que a discussão deles ainda vai prosseguir, a gente vai poder analisar melhor, que é uma discussão bem semelhante àquelas que a gente vê aqui no nosso plano, né? Fala isso, acusa isso, né? Uma discussão bem... Então, a gente vê como é que nós chegamos no mundo espiritual da mesma forma, né? Levamos todo esse caráter, toda essa construção que nós ficamos aqui. A gente vai ver no decorrer do diálogo dele, observar isso, esses detalhes, né? Eu estava pensando, né? Como é que pode estar discutindo, eles estão discutindo, né? E ele vai ser bem agressivo com ela, dizendo até as mesmas coisas que nós, mulheres, escutamos aqui dos homens machistas, das pessoas, né, que veem a mulher dessa forma. Então, a gente vai ver daqui a pouco. E, na verdade, com o que a gente vai ver, com o que a Thelma está falando, fica a dúvida, né, se ele já não era assim ou se houve uma transformação em função das sintonias e das companhias que ele está tendo agora. Porque mesmo aqui na Terra... As influências, né? As influências do meio. Aqui na Terra a gente se modifica em função das influências, mas talvez aquilo já estivesse latente dentro de nós, né? Então, será que realmente nós estamos ali deixando ser aquilo que realmente somos? Talvez não deu tempo para ele se mostrar, né, do jeito que é. Porque a gente pensar nisso, a gente vai por outras reflexões. Aí, por exemplo, quando a gente está no período do namoro, né, não dá tempo da gente ver realmente como é que é aquela pessoa, né? Vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. E depois de algum tempo, nós tiramos as máscaras, né, e nós nos mostramos, né? E por isso que muitos relacionamentos se deixam de dar certo por causa esses confrontamentos, né? Nós vamos vendo realmente quem é aquela pessoa, né? Quem somos, né? Até nós mesmos, né? Até nós mesmos, né? O Túlio aí agora vai mostrar realmente quem é, né? Então, vamos lá. Ou que se modificou em função do meio que ele está vivendo. Porque a gente, às vezes, se deixa levar
pelas Exatamente. ideias, pelas influências, né, das pessoas que convivem conosco, quando nós nos deixamos envolver. Isso é muito importante nós sabermos para não nos deixarmos influenciar por aquelas mentes, às vezes, desequilibradas, né, que nos levam a fazer coisas que nós, muitas vezes, não faríamos no nosso normal. Né? É que a gente vai ver, né? Se somos, ainda temos isso dentro de nós, E ou aí, realmente são as influências, né? Pois é, mas a gente lembra daquela pergunta 459, né? Nós somos espíritos e influenciamos as pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Quando eles nos perguntam, influenciam os espíritos, né, na nossa vida? Olha aí, é uma influência, né? Que recebe e a gente modifica mesmo. E vai até para a questão da obsessão, da auto-obsessão, de tantos graus aí que a gente sabe, né? Então vamos lá, vamos continuando. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida, quer dizer, ela estava estarrecida com as atitudes dele. Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga-me que me atende. Ato contínuo e tentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou o ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, o que é isso? Estará você louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim? O entono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Eu acho que a gente podia só completar esse diálogo um instantinho, Ricardo, podemos? Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos, em seguida exibiu nos olhos esgazeados, quer dizer, a perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente, transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, a gente vai, né, comentar, né? Tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte desses santos, mas eu não sou mascarado. Eu sou o que eu sou, o homem com as funções que me são próprias. Quero você e isso a escandaliza? Boa piada. Quer dizer, vemos aí, ele mudou completamente, né? Estava ali tentando comover Evelina, de repente vira um Túlio do qual ela está espantada, né? Cheio de gíria, né? Cheio de ginga, que a gente vai lendo, a gente vai percebendo, né, essa mudança de caráter, de comportamento, que não era o que ela conhecia. Esse povo da liberdade, ele está se referindo lá ao grupo aos amigos, que ele estava lá, porque todos os que estão lá se julgam poder fazer o que quer, né? Ele vai falar disso até mais adiante, né? Que são livres para fazer o que querem, não importa o que, né? E ele vai falar de relação até com outras mulheres, ele vai falar isso mais ou menos aí no texto, né? Então ela fica espantada, que Túlio é esse, né? Que homem é esse que está se apresentando aqui na minha frente, né? Podemos continuar? Então você é uma mulher como as outras, quer dizer, ele agora já partiu, né, mesmo para colocar-se até humilhação mesmo, né? Você é uma mulher como as outras, você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta na capa de andrajosa da disciplina. E ela, sim, suspirou Evelina magoada, não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos? Quer dizer, termos disciplina para não sair fazendo aquilo, né? Como Paulo nos diz, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né, Thelma? A gente pode falar, quer dizer, a gente pode fazer tudo, mas a gente tem que ter essa disciplina de saber o que é melhor para que a gente possa fazer. E aí ele começa Fala, Thelma. Não, porque a liberdade que a gente escuta tantas pessoas entenderem assim, né? E se reportar essa liberdade. Eu sou livre, eu falo o que quero, né? Eu penso assim e falo. Nós não temos essa liberdade, né? A questão da disciplina para nos educar.
Aí entra a questão da necessidade de educarmos, porque para nós convivermos, né, termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos de nos educar, né? Nem tudo que a gente pensa nós podemos falar, né? Exatamente. E aí ela fala que dessa disciplina, se não é a melhor maneira de educar-nos e edificar os nossos sentimentos, daí ele dá uma gargalhada, né? Fazendo uma galhofa dela, né? Obediência é a camisa de força em que os hipócritas mantêm os simples, mas você mudará de ideia. Tipo assim, né? Você ainda vai vir para o meu lado, né? A moça, agoniada, confiava-se à oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Então, olha só como é que Evelina já vai, né, Thelma? E aí ela começa a entrar em oração. Ela está ali, e mesmo que nós estamos aqui, a gente, quando entra em oração, nós somos ajudados. A gente pode até não perceber, mas nós somos ajudados. E ela entra em desespero, porque ali ela estava vendo que ele ia partir para cima dela, né? E aí ela já começa a estar com medo já, né? E aí a gente lembra daquele pedacinho lá no início, né? Não sei se foi no início ou no final do outro capítulo, onde ela está vigilante, né? Diante do assédio dele, ela se coloca ali vigilante, ela não se desequilibrou, né? Então, por causa dessa vigilância, ela consegue se conectar ou se manter conectada aos amigos espirituais, aqueles amigos que estavam ali protegendo, porque nós não andamos sozinhos, né? Então, ela se equilibra e consegue, né, sair daquele impasse ali vitoriosa através da oração. Exatamente. Então, ela pede aqui, mentalmente, ela entra em oração, né, para pedir ajuda, não é? Bom, então vamos lá ao resto, né? Enquanto isso, o companheiro avançava mofando, quer dizer, ainda naquela situação, né? Olha para dentro de você mesma e verificará o seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo. Ele ainda é bem grosseiro, né? Igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso, todos somos livres, livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Quer dizer, que ele acha que todos aqueles que, quando o irmão Cláudio chama aqueles que querem vir para Cristo, que venham, né? Que foi quando terminou o capítulo 13. E aqui é o que ele fala, ó, ele acha que esses são os que vão acabar nas senzalas dos tartufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la, quando alguém providencialmente bateu a porta. Constrangido embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. Então, aqui ela estava lá já apavorada, né? Sem saber o que eu vou fazer agora, né? Mas pediu ajuda, né, Thelma? Você vê o nível da conversa que nós nos reportávamos? É esse nível, né, que a gente vê as discussões aqui no nosso plano, na nossa terra, né? No plano físico, nós vemos esse desequilíbrio nas palavras, a ofensa, né? A discussão, o apontamento de coisas que surgem aqui nas conversas desarmonizadas. Então, a gente pode estar da mesma forma no mundo espiritual, se nós estivermos, né, nessa sintonia. E é isso que você falou, né? O desrespeito, como a gente tem visto esses casos de feminicídio e tudo, como ele ali estava tratando uma companheira. Lembrei muito disso, quando eu estava estudando. Tratando uma companheira que ele dizia amar, e agora ele ia partir para a violência. Você vê quando ele fala, né? Você é igual às outras, né? É o que a gente escuta, às vezes, nos relacionamentos, essas ofensas, onde o outro tem a necessidade de colocar o outro para baixo, né? Exatamente. Então, é muito doloroso. E submissão, né, Thelma? Tipo assim, né? A força física. Sim. Ali lhe dando maior, e como se ela ali, ela pede ajuda, mas por mais aqui no nosso mundo, às vezes essa ajuda chega de outra forma, mas não Exato. De uma pessoa chegando para te salvar no momento que às vezes tem acontecido tantos casos de assassinato. Crimes. E você vê que ali, porque está resguardado, porque acredito que se fosse aqui encarnado, tivesse partido até para agressão física mesmo, né? Para forçar
uma atitude que ela não queria, o que acontece muitas vezes, né? Que hoje a lei já protege as mulheres contra isso, mas é um fato bem semelhante ao que nós vivenciamos aqui nos nossos dias. Eu me lembrei muito dessas coisas quando estava estudando, Exatamente. Pelas palavras dele, que nos leva a pensar sobre isso, né? E aquele sentimento que vira posse e que vira não, como se eu tivesse todos os direitos aqui e você vai ter que estar aqui a me servir. A me servir, é isso mesmo. A questão da posse, e ele é totalmente passional, né? Ele é passional. E, quer dizer, os caminhos levam a todas essas agressões diárias que a gente vê aí nos noticiários, né? E é isso que a gente vê. A gente está indo agora para o último slide, vendo aí o desfecho desse capítulo, né? Desse encontro, né? Desse encontro. Um nefasto encontro. Né? Pois é. Então, aí, quando ela faz a prece, e eles estão ali naquele local, né? Que a gente viu que alguém bate a porta e o Túlio vai atender, né? Então, quer dizer, isso já foi uma resposta à prece dela, né, Márcia? Exatamente, né? Ela foi ouvida, né? O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de um auxiliar do instrutor Ribas. Vocês lembram do instrutor Ribas, aquele que lá do Instituto de Proteção Espiritual, né? E aí vinha da parte dele a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. Quer dizer, uma desculpa foi arrumada para tirá-la dali. Tirá-la dali, A senhora Serpa respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição, quer dizer, na prece silenciosa dela. E enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, quer dizer, não foi abandonado ali, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido a cela especial destinada a serviço de segregação e tratamento. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que ele está segregado, porque diante dessas atitudes, ele é uma pessoa, primeiro, nociva que pode fugir. Ainda. Ele pode fugir, e segundo, que ele é uma pessoa ainda destemperada, desequilibrada, que pode causar mal, né, a ela e até a outros também, né? Mas que as preces dela foram ouvidas. Foram ouvidas, né? Muito interessante. E ele agora vai ficar em tratamento, né? Isso demonstra bem, como a gente estava comentando, os quadros, né, os quadros das pessoas que entram nesse processo, aqui encarnadas, né, que estão em desequilíbrio. Porque quando a pessoa entra nesse processo de discussão, de acusar, de tentar fazer as coisas à força, de chegar a um ápice negativo, estão em desequilíbrio. Né? E muitas vezes assessorados por essas mentes, né, do mundo espiritual que desejam, que se saciam nessas atitudes. E aí a gente vê, né, o quanto precisam de cuidado, de compaixão, de esclarecimento, né? Porque eu acho que só esse amor, esse carinho, cuidado é que vai poder transformar, vai poder esclarecer, mostrar para ele a verdadeira vida que ele está vivendo, o que ele está fazendo com os seus atos, com aqueles que ele está se ligando, com os seus pensamentos. Então, ainda tem uma boa caminhada para Ernesto, Evelina e Túlio, né? E outros personagens que ainda vão se agregar. Mas o Túlio tem uma longa caminhada, né? Porque ele tem que entrar em conhecimento com todo esse mal que ele está fazendo a si mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é isso. Então é isso, queridos amigos, mais um capítulo que nós terminamos, e assim, um grande prazer estar na companhia de vocês, e que nós possamos então estar juntos na próxima semana, que Jesus fique conosco, que nós possamos ficar em paz, termos uma noite de paz, que assim possa ser. Que assim possa ser, que possamos ter uma semana de muito trabalho, de muito proveito espiritual para todos nós, e que possamos estar juntos na nossa próxima semana para continuarmos esse belo estudo de esclarecimento e de aprimoramento para todos nós, porque a vida continua. Fiquem com Deus. Até lá.